Agora, então, Geraldo Lino, com a apresentação Mudanças Climáticas, as palavras-chave. Geraldo, tudo certo. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer enorme voltar aqui. Quero agradecer ao Ricardo, basicamente, a equipe dele, pela oportunidade. E dizer que não é uma satisfação, um privilégio e uma responsabilidade muito grande de estar aqui essa noite. Bastante importante. Eu sou geólogo de formação, não sou cientista, embora tenha formação científica, sempre iniciei minhas palestras dizendo isso, enfatizando isso, mas eu tenho essa discussão sobre as mudanças climáticas, que eu comecei a travar desde que eu era consultor ambiental, há 20 anos atrás. Ela hoje me dá uma satisfação muito grande fazer parte dela, porque daqui a algumas poucas décadas, quando se for escrever a história da ciência nesse período, vai ficar registrado que a verdadeira ciência, a boa e velha ciência, neste momento e neste assunto, estava sendo defendida por alguns cientistas resolutos. Alguns deles estão aqui: o professor Molion, o professor Kenichiro Sugio, um dos maiores autoridades mundiais no estudo do período quaternário, esse período que nós estamos vivendo, e em grande medida um crescente exército de leigos intrometidos, entre os quais eu me incluo. Nós estamos vendo aqui palestras excelentes aqui do Mark, uma pessoa que não tem qualquer formação científica, fazendo esclarecimentos que raríssimas vezes eu vejo, e eu tenho acompanhado, há mais de 15 anos eu acompanho, faço palestras sobre isso, raríssimas vezes eu vi uma exposição tão lúcida, tão didática e tão ao ponto em relação a essas questões. E eu vou tentar aqui também dar um pouco da minha contribuição a esse respeito. Passa, por favor. Bom, começando, vamos definir essa questão. Como nós vimos aqui até agora, essa discussão sobre mudanças climáticas, como está sendo travada atualmente, ela não tem nada a ver com ciência ou por outro, tem muito pouco a ver com ciência. Ela tem muito mais a ver, ou seja, com fatos científicos observados no mundo real. Em todas as minhas palestras, e eu ultimamente tenho ficado, confesso, mais agressivo em relação a isso, eu apresento sempre o seguinte desafio, que eu já repeti diante de climatologistas profissionais do Brasil e de Portugal. Eu desafio qualquer pessoa, cientista ou leigo, a me apresentar uma única evidência concreta que permita afirmar que o homem tem alguma coisa a ver com a mudança climática dos últimos 150 anos, de modo a diferenciá-las das oscilações muito maiores e mais rápidas ocorridas ao longo do período quaternário e até mesmo dentro do período da época holocênica, dos últimos 12 mil anos que nós vivemos, como nós vimos em alguns gráficos aqui que o Mário e o Mark apresentaram. Até hoje, ninguém se apresentou para responder. Se alguém souber, por favor, eu tenho algumas palestras mais adiante, me elucide para eu não dizer besteira nas próximas. Mas esse processo, como o Mark começou a colocar aqui, ele tem a ver com esse alarmismo, essa histeria sobre mudanças climáticas ou aquecimento global, como queira. Ela está sendo motivada por um conjunto de interesses, uma combinação de interesses econômicos, políticos, midiáticos e acadêmicos, bastante restritos. Eu costumo dizer que grande parte desses interesses podem ser resumidos pela frase do imortal Garganta Profunda. Os mais velhos vão se lembrar dele, o delator do caso Watergate, que derrubou o presidente Nixon. Ele dizia: follow the money, sigam o dinheiro. Nós vimos aqui parte dessas pistas. Bom, então, em torno dessa histeria, criou-se uma falsa emergência mundial e se propõe para ela uma solução, entre aspas, de efeitos potencialmente catastróficos para toda a humanidade, que é a restrição do uso de combustíveis fósseis. Nós vimos ali, o Mário apresentou o gráfico, aquela bolacha dele, do consumo da geração mundial de energia e de eletricidade. São dados da Agência Internacional de Energia. Eu cito o mesmo gráfico que tem no meu livro, que tem o título autoexplicativo de A Fraude do Aquecimento Global. 80%, mais de 80% da energia primária mundial é gerada por combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão. 2/3 da eletricidade gerada no planeta é gerada por termoelétricas alimentadas a combustíveis fósseis.
Não há substituto, não haverá, antes da segunda metade do século, ou seja, bem avançada a segunda metade, 2070, 2080, não haverá substitutos viáveis em grande escala para os combustíveis fósseis. Ponto pacífico. Isso é ponto pacífico. Acreditar em energias alternativas como substitutos de combustíveis fósseis é delírio ou desconhecimento dos fatos. Esse discurso catastrofista, que eu chamo de aquecimentista, entre aspas, não, muita gente chama, eu adotei, ele é baseado em 4 pernas. Pseudociência, que é a distorção de fatos, métodos e ética científica elementares, já vimos aqui alguns exemplos desses, vou citar mais alguns. Alarmismo inconsequente, vimos aqui a brilhante exposição do Mark, mostrando a variação do estado de espírito do jornalista do New York Times, o jornal de referência. O lema do New York Times é "All the news is fit to print", todas as notícias que são dignas de serem impressas. Então você vê que, pelo menos em relação ao clima, o ânimo deles varia mais ou menos de acordo com os ciclos climáticos. Mas aí deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu tenho um irmão jornalista, que é editor assistente do Globo, lá no Rio, e ele fala sempre isso: olha, não seja muito crítico jornalista, porque os jornalistas se regem por uma máxima. Para o jornalista, de modo geral, a boa notícia é a má notícia. A gente raramente vê boas notícias estampadas nos jornais. Então eles têm um princípio que resume muito bem essa história, que a notícia não é o cachorro mordendo o homem, é o homem mordendo o cachorro. Que o cachorro mordendo o homem é normal. Então o clima variando normalmente, seja por frio ou por calor, é normal. Anormal é o homem influenciando isso. Então isso é que é notícia. Então vocês raramente vão ver o professor Molion, o professor Suguiro, serem entrevistados pelo Globo, pela Folha de São Paulo, etc. A terceira perna do discurso aquecimentista são limitações energéticas absolutamente necessárias, e a quarta são os sacrifícios socioeconômicos absolutamente inaceitáveis. Então nós podemos ver que é um discurso meio quadrúpede, né? Porque 4 pernas, um discurso meio quadrúpede. Próximo, por favor. A minha tentativa de contribuição para corrigir, ajudar a corrigir o rumo desse discurso, é restabelecer, na verdade, algumas palavras-chave para se voltar a enquadrar essa questão climática. A primeira são proporção, conhecimento e resiliência. Primeira, a proporção correta, colocar o fenômeno climático na sua proporção correta em relação à escala de tempo histórico-geológica. Nós acabamos de ver que, quando consideramos mudança climática no tempo histórico-geológico, não tem novidade nenhuma nisso que nós estamos vendo nos últimos 20, 30, 40 anos. E em termos das reais emergências mundiais, como o Mark falou muito bem, têm sido gastos não apenas bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares com pesquisas, com soluções, com pseudo-soluções para um problema inexistente. Segundo, um conhecimento adequado da dinâmica climática, voltar a se ter aquela visão holística, abrangente da dinâmica climática, que é a única forma de entendê-lo. E a terceira e mais importante palavra-chave é resiliência, aumentada diante de quaisquer condições climáticas futuras. Resiliência é uma palavra, é um conceito da física, que significa a capacidade de recuperação de um corpo físico, de um corpo material, diante de uma ação qualquer, uma ação mecânica qualquer. Uma árvore que se curva diante de um vento forte e volta depois da sua forma normal, está demonstrando resiliência em relação a essa ventania. Nós somos, nós somos a primeira geração da história da humanidade que está preocupada com o calor. Como já o Mark e o Márcio já colocaram aqui, o frio traz muito mais problema para a humanidade que o calor, em todas as áreas de atividade humana. Saúde, agricultura, etc. Então nós estamos preocupados com o calor? Não brinca. Antes da climatologia, das ciências climáticas serem politizadas, os períodos mais quentes que o atual eram chamados de ótimos climáticos. Por quê? Porque a biosfera ela é muito mais prolífica em períodos mais quentes do que em períodos mais frios. Então, por que de repente um aumento de temperatura de 8 décimos de grau centígrado, segundo o IPCC, de 1870 para cá, é motivo desse escarcéu todo? Próximo. Vamos tentar ver aqui, colocar o clima na proporção histórica geológica
a tarefa já me foi facilitada porque nós vimos isso em gráfico. Mas olha aqui. Primeiro, a ideia de mudança climática. Mudança é o estado natural do clima. O clima está sempre em mudança. Mudança climática é quase um pleonasmo. Não existe clima estático. O clima está sempre em mudança. Nós acabamos de ver isso em escala de centenas de milhares de anos ou de milhões de anos. Não vai ser na nossa escala de tempo humana, que vai dos últimos 570 milhões de anos, chamado pelo geólogo Eon Fanerozoico, o Márcio mostrou, naquele gráfico dele que combina a temperatura com CO2, as temperaturas foram mais altas que as atuais. No nosso período quaternário, os últimos 2,5 bilhões de anos, 90% deles se passaram em condições glaciais. Condições glaciais significa uma temperatura média da Terra de 8 graus abaixo do que é hoje. Todo mundo viu aquele filminho de Hollywood, O Dia Depois de Amanhã? É aquilo ali uma era glacial. Imagina a temperatura média do planeta, 8 graus abaixo do que é hoje. Sendo que não existe agricultura, não se conhece agricultura em períodos glaciais. A agricultura é um produto do nosso interglacial. O Holoceno começou há 12 mil anos atrás. Toda a civilização humana tem existido dentro desse Holoceno. Então nós devemos dar graças a Deus que nós estamos no período interglacial. O quaternário, está aqui na minha frente o professor Kenitiro Sugio, uma das maiores autoridades, não só brasileiras, mas mundiais no período quaternário, que eu imagino que depois vai poder fazer algumas considerações também. Por favor, professor, se eu te falar alguma besteira, você me corrija. O quaternário foi o período geológico da história da Terra, de mais rápidas mudanças climáticas em toda a história da Terra. A Terra, para quem não sabe, tem 4,7 bilhões de anos. O quaternário são 2 milhões e meio. Vocês já viram que o geólogo tem uma facilidade enorme de falar em milhão de anos, né? Mas o gênero Homo, ou seja, nós, existimos dentro do quaternário. Então, essas mudanças drásticas do quaternário, bruscas e muito rápidas, são a condição climática que a humanidade, o gênero Homo, tem enfrentado desde sempre. Então não tem novidade nenhuma disso para nós. O Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, surgiu no meio do penúltimo período glacial, uns 150, 180 mil anos atrás. Então nós estamos mais que acostumados, carecas de estar habituados com mudanças climáticas. E vejam, o Homo sapiens sapiens apareceu no meio do período glacial, condições muito mais drásticas do que hoje. E nós brasileiros não temos noção do que é frio para valer. Acho que alguém falou aqui, a maioria das pessoas não tem noção da temperatura média. Quando se fala em média, é um negócio meio complicado, mas a temperatura média da Terra são 16 graus centígrados. Nós brasileiros temos uma certa dificuldade de acreditar nisso, mas essa é a temperatura média da Terra. A temperatura média de um período glacial é 8 a menos, ou seja, 16 menos 8 dá mais ou menos 8. Essa é a média da Terra inteira. O hemisfério sul é um pouco poupado do frio, mas não da seca, porque num período glacial a água vai toda para o gelo. Fica naquelas massas de gelo de 4 km de espessura que ocupam boa parte do hemisfério norte, até mais ou menos o paralelo 40 graus norte, que é mais ou menos a latitude de Nova York. Todo mundo lembra do filme, aquela cena final do filme, aquilo ali é uma era glacial. Imagina as mudanças geopolíticas e geoeconômicas, socioeconômicas e do impacto de uma era glacial. E nós não sabemos quando a próxima virá. Pode vir daqui a 50, daqui a 100, 200 anos, mas que virá, virá. Nos últimos 800 mil anos, a Terra passou por 8 períodos glaciais, o Mário mostrou, que duraram, o Marco também, duraram cerca de 90 mil anos, separado por períodos interglaciais mais quentes, mais ou menos 10 a 11 mil anos de duração. O nosso já começou a 12 mil, ou seja, já estamos mais ou menos devendo, já estamos na conta aí do lucro, na prorrogação, estamos na prorrogação. Próximo. Dentro do período glacial, como eu falei para você, dentro de um período glacial, a temperatura média da Terra é 8 graus abaixo da atual. Nos períodos interglaciais, a temperatura média já chegaram a 6 graus acima da atual. Os níveis do mar, por causa do gelo, porque a água está retida como gelo, o nível do mar cai no período glacial. Já caiu até 130 metros. Há 22 mil anos atrás, quando começou, que foi o auge do último período glacial, quando começou o degelo, que levou o nosso Holoceno,
o nível do mar estava 120 metros abaixo do nível atual. Então, isso começou a subir mais ou menos 18 mil anos. Entre 18 e 12 mil anos e 6 mil anos atrás, ou seja, um intervalo de 12 mil anos, o nível do mar subiu 120 metros. Isso dá 1 metro por século. É uma velocidade suficiente para impactar visualmente uma geração para outra. Não é por acaso que quase todos os povos da antiguidade têm uma lenda do dilúvio universal. Eles viram o dilúvio, não era chuva não, era o oceano subindo. Esse número, 1 metro por século, é 7 vezes mais rápido que os 20 centímetros que o IPCC diz que o nível do mar subiu de 1870 para cá. Isso aconteceu entre 18 mil e 6 mil anos atrás, quando os combustíveis mais avançados conhecidos pela humanidade eram o esterco e a lenha. Então tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Próximo. Há 12.900 anos atrás, quando a Terra já estava degelando, estava caminhando para o oceano, houve um degelo, um período de resfriamento muito rápido, que é conhecido pelos cientistas como dryas recente. Dryas é uma plantinha que é típica desse período, então batizaram esse período de dryas recente. Ele durou 1.300 anos. Mas o que mais impressionou nesse período foi a velocidade em que a Terra já estava aquecendo e houve um resfriamento súbito. As temperaturas caíram 8 graus em média em algumas poucas dezenas de anos. E este ano saiu um estudo da Universidade de Edimburgo, que eu não cito porque é um só, ainda não foi reproduzido, mas descobriram, estudando o pólen de um lago da Escócia, que essa queda de temperatura de 8 graus pode ter ocorrido em menos de um ano. É quase o cenário daquele filme, do Dia Depois de Amanhã. Eu não costumo falar muito disso porque é um estudo só, mas sabe-se que caiu 7, 8 graus em algumas dezenas de anos. E quando, no final desse período, subiu 7, 8 graus em algumas dezenas de anos. Eu acho que todo mundo aqui, ninguém precisa ser especialista em clima aqui, ou estudioso de clima, para imaginar o efeito sobre a humanidade de uma variação de temperatura para baixo ou para cima de 7, 8 graus em 30, 40 anos, que foi o que aconteceu ali. Isso aconteceu quando a civilização estava engatinhando. Bom, disso aí nós podemos tirar algumas conclusões úteis, 3 delas que eu vou citar aqui. Primeiro, que as oscilações climáticas do Quaternário, rápidas, muito rápidas, são as condições que a humanidade tem enfrentado desde sempre. Até agora nós temos lidado muito bem com elas e nada indica que nós não possamos continuar lidando com elas desde que a boa ciência e o bom senso prevaleçam nessa discussão. Como o Marco colocou, vai ser muito complicado se nós estruturarmos a economia mundial para esperar o aquecimento e daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos, que seja 100 anos, aparecer, a gente dedicar com uma nova era glacial. Vai ser muito complicado. Muito mais difícil adaptar do que o calor. O calor a gente tira de letra. Frio é outro departamento. Próximo. Bom, segundo é que as oscilações do Quaternário, elas delineiam um background, acho que todo mundo está familiarizado com o conceito de background, pano de fundo, de variações de temperatura em níveis do mar, em amplitudes e gradientes, como mostrei, de velocidade de variação, que são de 1 a 3 ordens de grandeza superiores aos ínfimos, os ridículos 0,8 graus centígrados e 20 centímetros registrados pelo IPCC desde 1870. Então, me desculpe os sábios, os 2.500 sábios do IPCC, prêmio Nobel, mas não há pela lógica científica elementar que eu aprendi na escola, na graduação, não há uma forma de atribuir causas que não sejam naturais a essas variações dos últimos 150 anos. Próximo. Terceiro, a dinâmica climática do Quaternário parece estar ajustada a essas condições de limite determinadas pelos períodos glaciais e interglaciais. Então não há nenhuma base científica para essa sugestão de que um aumento de temperatura superior a 2 graus centígrados possa desajustar o sistema climático. Esse 2 graus centígrados, todo mundo ouve falar aí toda hora, está na mídia toda hora. Temos que, o professor Moreira vai falar disso daqui a pouco, é um número mágico que surgiu de repente, que não se pode, até o Lula falou isso agora lá em Nagoya, há 3 semanas atrás, não temos que fazer tudo para impedir que a temperatura ultrapasse 2 graus de aumento. Primeiro, como se nós tivéssemos um sistema de equações que permitisse injetar lá os dados e, não, tanto de CO2 vai resultar em tanta temperatura. Isso é chute, eu digo isso sem menor receio de ser contestado, isso é chute.
E segundo, que esse número mágico, 2 graus centígrados, é político, é um número político. No início de janeiro agora, o inventor desse número deu uma entrevista, é um físico alemão, chama-se Dr. Hans-Joachim Schellnhuber. Ele é diretor do Instituto de Pesquisa Climática de Potsdam, que é um dos principais centros de pesquisa climáticos europeus, e também é o assessor científico-chefe da chanceler alemã Angela Merkel. Ele, em janeiro desse ano, ele deu uma entrevista à revista Der Spiegel, então ele admite: eu inventei esse número. Como? Depois o professor Morion vai explicar como é que ele fez isso cientificamente. Mas ele disse o seguinte: os políticos estavam pressionando com um número que fosse de entendimento fácil para todo mundo. Aí eu fui lá olhar o registro dos interglaciais e vi que a maior temperatura que tinha sido atingida era 2 graus centígrados. Então vamos jogar acima da atual. Então vamos jogar pela segurança. Se ele disse que viu isso, eu não acredito. Porque qualquer livro, qualquer estudo básico dos interglaciais mostra que a temperatura foram muito mais alta que 2 graus centígrados acima das atuais. Mas aí então, o professor Morion vai mostrar depois como é que ele chegou a essa conclusão brilhante. Mas esse número não tem nenhuma base científica. É um número político, inventado politicamente, e o autor confessou, ele é réu confesso. Depois, se alguém se interessar, eu dou o link da revista para ir lá conferir. Está em inglês, é na edição da Spiegel em inglês, então não precisa ficar preocupado com o alemão. O próximo, por favor. Bom, para não ficar só no gogó, está aqui um gráfico também que mostra os últimos 5 interglaciais e os últimos 4 períodos glaciais registrados no perfil de gelo que o Mark mencionou aqui, que é extraído da base científica de Vostok, na Antártica, da Rússia. Esse perfil de gelo, eles perfuraram 3.200 metros de profundidade de gelo, até chegar o substrato rochoso, que a Antártica é um continente. O gelo da Antártica é mais ou menos 2 a 3 quilômetros de espessura. Então vocês podem ver que todos os períodos interglaciais que precederam o nosso Holoceno foram mais quentes que os atuais. O próximo. Aqui é a mesma coisa na Groenlândia, pode observar o mesmo fenômeno, mas aqui mais recente, de 15 mil anos para cá. Observem aqui, eu esqueci de pedir o laser, mas observem aqui as variações de temperatura muito rápidas aqui no período chamado Dry recente. Caiu muito depressa e subiu muito depressa. Ali na linha pontilhada, linha tracejada, temos a temperatura média atual, e observe que a maior parte do Holoceno, aqui de 10 mil anos para cá, a maior parte dela nós tivemos temperatura mais altas que a atual. Então não tem novidade nenhuma nisso, absolutamente nenhuma. Nível do mar, estão preocupados com o nível do mar? Olha o que eu falei aqui. Esse gráfico tem 52 anos, ele foi elaborado em 1958 por um geólogo australiano chamado Joseph Fairbrother, e de lá para cá ele só foi corrigido para baixo. Ele só chega até 110 metros abaixo do nível atual do mar, mas já se sabe que chegava a 120. Observe o que eu falei aqui, de 18 e 12 mil e 6 mil anos atrás, como é que o nível do mar subiu 120 metros. E lá em cima, aqui há mais ou menos 6 mil anos atrás, o nível do mar era 3 metros acima do atual. A costa brasileira toda tem evidência que mostra que há 5, 6 mil anos atrás, o nível do mar estava 3 a 4 metros acima do nível atual. Então ninguém precisa ficar preocupado com esses 20 centímetros de elevação de 1870 para cá. Bom, vamos falar agora de emergências mundiais reais. Estamos gastando centenas de bilhões de dólares, como o Mark mencionou, com preocupação com um fenômeno natural. Agora, querem falar de emergência global? Então vamos falar sério. O maior problema ambiental deste planeta não tem nada a ver com aquecimento global, mudança climática, desmatamento, nada disso. São as deficiências da infraestrutura de saneamento básico, que principalmente nos países subdesenvolvidos. Segundo a OMS, as doenças transmitidas pela água matam 2,3 milhões de crianças por ano. Isso dá uma morte a cada 16 segundos. Isso para mim é uma emergência mundial. Segundo a FAO, a fome e suas consequências matam 16 mil crianças por dia. É uma morte a cada 7 segundos. Isso é uma emergência mundial. Em grande parte da África, da Ásia, da América Latina e do Caribe, as principais fontes de energia são ainda lenha e esterco, os combustíveis mais primitivos conhecidos pelo homem. Nós vimos o gráfico do Mário, aquela imagem composta da NASA, dos satélites da NASA à noite, aquela imagem do mundo, o mundo à noite.
a África é literalmente negra, assim como grande parte da Ásia e da América Latina. Isto, gente, isso é uma emergência mundial. 2,2 milhões, 2,5 bilhões de pessoas neste planeta não têm acesso à eletricidade. Não podem estar discutindo o aquecimento global como estamos fazendo aqui nesta sala. Isto, para mim, é uma emergência mundial. Que podiam se beneficiar de uma fração dessas centenas de bilhões de dólares que estão sendo gastas com essa idiotice do aquecimento global antropogênico. Bom, segunda palavra-chave dessa lista, das nossas três, é o conhecimento adequado da dinâmica climática. Nós temos alguns requisitos para isso, que é, primeiro, resgatar a ciência climática desses vícios éticos, metodológicos e epistemológicos que foram introduzidos por essa discussão distorcida do aquecimentismo. Só que, a primeira delas é a imposição de uma teoria sem evidências concretas. Eu repito aqui, não existe evidência científica que comprovem a teoria do aquecimento global antropogênico. Por evidências científicas, entenda-se, dados observados no mundo físico. Projeção de modelo de computador não é evidência, é projeção de modelo matemático. Isso tem que estar comprovado por dados. A metodologia científica, o método científico, ele depende de uma convergência permanente de evidências e hipóteses. Se uma não concorda com a outra, uma das duas está errada. Segundo, a distorção desse conceito de consenso e ceticismo. Primeira ideia de consenso. Consenso é um conceito que não faz sentido em ciência. Ciência não é atividade democrática, que essa assembleia está reunida. Quem concorda com o aquecimento global antropogênico, levanta o braço. Ainda que quase todos levantassem, menos um, isso não significava que a teoria estivesse correta. Não é assim que a ciência funciona. E a melhor evidência que eu conheço, o melhor exemplo disso, foi uma resposta que Einstein deu em 1931, quando já tinha fugido da Alemanha por causa da ascensão do nazismo. O partido nazista, eles recrutaram 100 cientistas que tinham ficado na Alemanha para refutar a teoria da relatividade de Einstein, porque ela não se enquadrava nos cânones da ciência ariana. Então produziram um livreto chamado 100 autores contra Einstein. Quando Einstein tomou conhecimento disso, a resposta dele passou para a história. Ele disse o seguinte: 100? Para que tudo isso? Se eu tivesse errado, bastava um só. Então é isso. É exatamente isso. Não adianta ter 100 contra 1. Se o 1 está certo, se a teoria do 1 é comprovada pelos fatos, sinto muito pelos outros 100. A teoria do aquecimento global antropogênico é isso. E esse consenso, primeiro, que não faz sentido, e segundo, que nós estamos vendo que não é bem assim. E essa aqui é a melhor de todas, essa é a ideia dos céticos. Eu tenho uma bronca deste negócio, que vai ser figadal. Primeiro pelo seguinte, que a palavra cético, ela foi mal apropriada pelos aquecimentistas para rotular os críticos do aquecimento global, como você viu na reportagem do Cláudio Ângelo, que aliás outro dia tentou dar aula de climatologia para o Molion. Ele pode até contar essa história para vocês depois. Não, é sério. Gente, sério, todo cientista que se preza, digno do nome, com C maiúsculo, tem que ser um cético permanente. Porque não existe teoria acabada em ciência. A ciência está sempre evoluindo. Então todo cientista que se preza, ele está aberto a rever suas próprias hipóteses, ainda que ele tenha feito uma carreira científica sobre ela. Eu sei que é difícil pra caramba, nós somos humanos, quer dizer, eu não sou cientista, mas os cientistas são humanos, mas o cientista tem que ser permanentemente cético. Então chamar um cientista de cético é pleonasmo, é redundante, porque todo cientista que se preza tem que ser cético, e não apenas os críticos do aquecimento global antropogênico. E o terceiro item é a ênfase, a ênfase do reducionismo. Reducionismo, que são esses modelos climáticos atuais. Eu acho, não sei se todo mundo está familiarizado com como funciona o modelo climático. Ele, grosso modo, ele divide a atmosfera em caixas de ar de algumas centenas de milhares, centenas de quilômetros de comprimento, alguma dezena de largura, uma dezena de altura. E então vai analisando os fluxos de energia dentro dessas caixas, o impacto desse fluxo de energia dentro de parâmetros climáticos, e depois tenta integrar essas caixas para o mundo inteiro. Isso se chama reducionismo, é o método, é o princípio científico de que você pode entender um fenômeno complexo
dividindo esse fenômeno em subfenômeno, um sistema complexo, em subsistema mais simples, e depois você agrega o conhecimento do sistema mais simples para entender o fenômeno complexo. Isto funciona para aplicações de engenharia e tecnologia, e até para alguns fenômenos científicos, naturais, mais simples, mas nunca para um sistema extremamente complexo, não linear e caótico como o clima. Não dá para entender a dinâmica climática colando caixa de ar, de atmosfera uma na outra. É preciso uma visão holística, uma visão integral, entender o clima como um sistema sinergético, ou seja, a ideia de que o comportamento do todo, ele não pode ser, ele é maior que o comportamento das partes, do que a soma do comportamento das partes. Esta é a tendência, o professor Bolhão está aqui para me corrigir se falar bobagem, esta é a tendência que tem, é a linha que tem orientado a boa ciência sempre, principalmente a ciência do clima, que envolve um sistema extremamente complexo, formado, nós vimos o gráfico aqui que o Mark apresentou, por uma interações de fatores astrofísicos, atmosféricos, geológicos, geomorfológicos, oceânicos, biológicos. Muitos desses fatores a ciência ainda está longe de conhecer e muito menos conhecer as interações entre eles. Então, querer reduzir isso à influência de um único parâmetro como o CO2 chega a ser risível. É o que eu vinha falando aqui. É preciso entender o clima, a dinâmica climática ao longo de ao longo da história geológica da Terra, principalmente dentro do Quaternário. Por que o Quaternário? Que é o período que a distribuição das massas continentais e oceânicas atingiu mais ou menos a sua configuração atual. Vai levar mais alguns milhões de anos para mudar significativamente. Então, todo o regime de correntes marítimas, que são importantíssimas na definição do clima, ela já está definido mais ou menos ao longo do Quaternário. Então, o estudo do Quaternário é fundamental para esse processo. Bom, eu já estou terminando já. Isso aqui, eu vou ler aqui rapidamente, porque isso aqui é a visão de uma outra época. Os mais velhos aqui têm conhecimento do que foi o Ano Geofísico Internacional, 1957-58. Foi apenas a maior empreitada científica da história da humanidade em todos os tempos. Em plena Guerra Fria, 1957, mais de 30 mil cientistas de 66 países, dos dois lados da cortina de ferro, se uniram para fazer avançar o conhecimento da geofísica terrestre, com uma visão sistêmica, holística, a visão de estudos comparados realizados simultaneamente. Eu vou ler esse trecho, que é um trecho, não é de nenhum livro científico, é de das dúzias de livros de divulgação científica que foram escritos para popularizar o Ano Geofísico Internacional. Lamentavelmente, o Brasil, inclusive, participou, o IAG da USP, aqui, Instituto Astronômico e Geofísico, participou, foi um dos principais participantes brasileiros das pesquisas do IAG, do Ano Geofísico Internacional. Lamentavelmente, isso é uma demonstração lamentável do estado da ciência atual. O cinquentenário dessa empreitada, que foi, repito, foi a maior empresa científica da história da humanidade até hoje, há 3 anos atrás, passou virtualmente despercebido da mídia e da ciência. Foi muito pouco comentado. No entanto, nós vamos... Bom, deixa eu continuar aqui. Eu vou ler esse trecho aqui para vocês. Repito, um livro de divulgação. A Terra inteira e o laboratório do Sistema Solar são necessários para um estudo abrangente do tempo, do ar, dos oceanos e do gelo da Terra. A atmosfera superior ou ionosfera, a Terra sólida, a energia que chega à Terra do espaço e o Sol, a principal fonte de energia. Estes fenômenos são muito estreitamente interrelacionados para serem estudados separadamente. Todos os grandes fenômenos da Terra dinâmica estão sendo estudados ao mesmo tempo, sinoticamente, ou seja, simultaneamente. O AGI é a maior empresa de coleta de dados jamais efetuada. Ele está buscando resposta para algumas das perguntas mais importantes já feitas pelo homem. Eu ouso dizer que se esse espírito tivesse se mantido, a ciência do climático estaria hoje muito mais perto dessa visão dinâmica, holística, do que está hoje por causa dessa tsunami aquecimentista.
Finalmente, a última e terceira e mais importante palavra-chave dessa rediscussão do clima, que é a resiliência. Como eu disse, elasticidade, flexibilidade e recuperação diante de choques físicos. Como eu disse aqui antes, o Homo sapiens tem mais de 150 mil anos de experiência lidando com mudanças climáticas. Então, no lugar dessa descarbonização da economia suicida que se propõe, o que nós temos que fazer é aumentar a resiliência coletiva da humanidade. Como fazer isso? E a melhor maneira, aliás, a única maneira de fazer isso é equalizando para cima os níveis de vida da humanidade, de todos os países e sociedades. Com redundância de fontes alimentícias, o mundo hoje está extremamente vulnerável em termos alimentícios, porque o abastecimento alimentício hoje está extremamente dependente de uma dúzia de países grandes produtores agrícolas, como Brasil, Argentina, Canadá, Austrália, todos extremamente vulneráveis a mudanças climáticas. Para baixo, frio é muito mais certamente muita gente aqui vem de famílias de agricultores. Todo mundo sabe que o frio causa muito mais problema para a agricultura do que o calor. Planta gosta de calor e de CO2, mas não gosta muito de frio. Resiliência significa redundância de infraestrutura física, armazenamento de alimentos, energia, transporte, comunicações, etc. Um exemplo recente disso foi os transtornos causados pela erupção daquele vulcãozinho islandês há meses atrás, que paralisou o tráfego aéreo na Europa durante 10 dias. Resiliência significa a Europa não ficou parada, porque tinha uma rede de transporte terrestre altamente eficiente. Outros continentes não têm aquela facilidade. Vide a Indonésia agora que está penando com outro vulcão. E aquela erupção nem foi das maiores. A escala de intensidade de erupção vulcânica vai de 1 a 8 e é logarítmico. Aquele vulcãozinho de nome impronunciável não chegou a 4. Então você pode imaginar uma de 6 ou 7. Bom, já estou terminando. Isso aqui eu não queria deixar, eu não queria encerrar sem dizer que eu sou um otimista, né? Além de geólogo brasileiro, geólogo otimista porque a gente mede o tempo bilhões de anos. Eu sou torcedor do Botafogo. Então, já viram que eu sou um otimista inato, né? Mas o meu otimismo costuma ser mais ou menos fundamentado. Toda essa campanha que tem feito, essa contra-ofensiva contra esse alarmismo climático, eu acho que ela está surtindo efeitos. Este evento aqui hoje, que é o primeiro no Brasil, o primeiro evento, digamos assim, de maior escala. Eu sei que o Mark fez um ali, mas foi mais restrito, teve menos palestrantes. Este é um dos primeiros eventos no Brasil que reúne tantos críticos do aquecimentismo, dessa teoria catastrofista, essa visão catastrofista do aquecimento global. Mas eu diria o seguinte, e isso não é especulação, isso é base em observação dos fatos, eu acompanho isso diariamente. A bucha do balão aquecimentista já apagou. O impulso máximo já passou, agora está refluindo. O que estão fazendo agora é soprar de baixo para cima para se manter o balão no ar, que tem muitos interesses, principalmente desses aqui em jogo. O mercado de crédito de carbono na Europa é avaliado em 130 bilhões de dólares por ano. Mas a opinião pública está começando a se cansar disso e começando a questionar esse catastrofismo. Isso aqui é uma pesquisa recentíssima, ainda está no site da revista Scientific American, que é uma das principais promotoras da visão catastrofista, mas eles tiveram, eu não sei o que aconteceu, eles fizeram a pesquisa online, que teve mais ou menos 7 mil pessoas que responderam, e observe a resposta. Quase 78% das pessoas que responderam afirmaram que a mudança climática tem causas naturais. Quase 70% afirmaram que somos impotentes para deter as mudanças climáticas. E pouco mais de 25% afirmaram que devemos mudar para fontes energéticas livres de carbono. 79% responderam nada à pergunta sobre quanto estariam dispostos para pagar para evitar o risco de mudança climática catastrófica. Legal, né? Legal, né? Vou defender o meio ambiente, as mudanças climáticas, mas na hora de bancar isso no bolso, não! E 83% afirmaram que o PCC é uma organização corrupta, propensa ao pensamento de grupo com uma agenda política. Eu não sei, eu tenho uma dúvida sobre essa pesquisa. Eu não sei se foi o Fake Climate de lá que resolveu botar o pessoal para entrar lá várias vezes
para responder isso. Pode ser que tenha isso, se tenha sido isso, mas se for isso, os aquecimentistas fizeram uma contraofensiva muito ruim. Bom, eu vou encerrar aqui, eu vou mais um minutinho só, para ninguém achar que eu sou um chato de galocha, eu vou mostrar aqui para vocês uma evidência que eu considero realmente crível do aquecimento global, que é aqui a prova positiva, a diminuição dos trajes de banho femininos. Realmente, eu já encontrei isso. Essa não falha nunca. Nem sempre, olha, nem sempre, essa eu sempre guardo por último, a minha arma secreta, que nem sempre eu tenho uma plateia que está mais ou menos favorável ao que eu estou dizendo. Tenho enfrentado às vezes plateias hostis, mas quando eu mostro isso daqui, cai todo mundo na gargalhada e quebra o gelo e pronto. Aí o pessoal já fica meio sem jeito de fazer perguntas assim, agressivas e tal. Então essa aqui é minha arma secreta. Então se alguém vem para cá com intenção hostil para cima de mim, eu acho que já consegui quebrar o gelo um pouco. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade aqui. Tem alguns exemplos, deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, eu trouxe alguns exemplares do meu livro. Depois nós vamos ter uma oportunidade aqui, de um intervalo aqui. Se alguém se interessar, é só falar comigo depois. Obrigado. A jornalista australiana Joanne Nova, né? Ela fala assim, nas reuniões do PCC, quem aqui é contra o aquecimento global e está favorável a gente perder os nossos empregos? Né? Ninguém levanta a mão.